hiperconexão. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 134. O retorno ao campo. Este é o 9º episódio da série Hiperconexão. Chamamos este momento de O Retorno ao Campo. Desde o princípio desta jornada, vimos que toda a criação é uma rede viva, pulsante e consciente. Um corpo de luz, onde cada átomo, cada pensamento e cada emoção estão ligados pela mesma essência invisível. Chamamos essa essência de campo. Mas o campo não é uma força externa, é o próprio coração do Criador em estado de vibração constante. É o tecido onde todas as realidades repousam e respiram juntas. O ser humano nasceu dentro desse campo, mas foi perdendo a capacidade de senti-lo. A mente tornou-se barulhenta e o silêncio que o conectava à origem foi sendo soterrado por ruídos, memórias e distrações. Assim, a humanidade afastou-se do próprio pulso que lhe dá vida. O resultado foi um planeta fragmentado, um corpo dividido entre o que sente e o que pensa, entre o que crê e o que vê. O retorno ao campo é o momento em que o ser desperta e reconhece que jamais esteve separado. É o instante em que a alma recorda o som do princípio, aquele que vibra por baixo de todas as vozes. O som do Uno, o som que o universo emite quando o amor e a consciência respiram juntos. Cada respiração é uma porta de volta. Cada gesto de gratidão é uma reconfiguração do campo. O simples ato de sentir o presente, sem julgá-lo, já reativa a ligação perdida. O campo responde imediatamente à atenção pura, pois o campo é presença, e presença é amor em estado de quietude. Na hiperconexão, chamamos esse retorno de realinhamento vibracional. É o processo em que o ser, ao cessar a luta interna, permite que a frequência original volte a pulsar livremente em seu corpo. Não há técnica, apenas reconciliação. Não há esforço, apenas lembrança. Ao longo deste episódio, exploraremos as leis sutis que governam esse retorno. Veremos como o corpo reage quando a mente se aquieta, como a energia reorganiza-se em padrões de harmonia e como a consciência pode, pela atenção amorosa, restaurar o equilíbrio do próprio planeta. Falaremos de ciência, de alma e de vibração. Mas, acima de tudo, falaremos de presença, porque o campo nunca foi um lugar para onde ir. Ele é o que somos quando cessamos de procurar. E agora é tempo de lembrar. Capítulo 1. O silêncio como portal. Há um instante na história de cada alma em que o ruído do mundo se torna insuportável. Não se trata apenas do barulho das máquinas ou das vozes humanas que preenchem o ar, mas do ruído invisível que vive dentro da mente. Pensamentos que se chocam, lembranças que se repetem, medos que ecoam como uma tempestade sem fim. Quando esse ruído interno domina, o ser perde o contato com o campo e a vida parece um labirinto sem saída. Mas é exatamente nesse ponto de saturação que o retorno começa. O silêncio não é a ausência de som, é a presença do real. É o espaço entre as notas, o intervalo onde o Criador fala sem palavras. Quando um ser humano aprende a escutar o silêncio, ele deixa de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. A mente, acostumada a interpretar tudo, começa a dissolver-se diante da imensidão daquilo que não pode ser pensado. Nesse instante, o campo desperta ao redor e dentro de nós. Os antigos sábios sabiam disso. Chamavam o silêncio de morada do espírito. Diziam que, no instante em que a respiração se harmoniza, o universo inteiro respira junto. Hoje, a ciência começa a compreender o que esses mestres intuíam. Experimentos de neurociência e física de coerência cerebral mostram que,
Durante estados profundos de silêncio e meditação, o cérebro emite padrões sincronizados de ondas alfa e teta que criam uma ressonância com o campo magnético da Terra. É como se a mente humana, ao silenciar, sintonizasse novamente a frequência do planeta. Esse fenômeno não é místico, é físico. A coerência entre o coração e o cérebro gera um campo eletromagnético mensurável que influencia o ambiente ao redor. Pesquisas do HeartMath Institute mostraram que pessoas em estado de gratidão e calma profunda emitem ondas que podem harmonizar o espaço e até afetar positivamente outros seres próximos. Isso significa que o silêncio, quando consciente, não é passividade. É ação vibracional. É a força mais elevada que existe, pois opera sem resistência. Quando o ser humano compreende isso, ele deixa de ver o silêncio como fuga. O silêncio passa a ser um portal de retorno, um ponto onde o tempo desacelera e a consciência se lembra do ritmo original do universo. Cada vez que o ser respira profundamente e observa, sem julgar, o campo se expande. O espaço em torno do corpo torna-se mais denso, mais luminoso, como se o ar vibrasse com outra textura. É o campo respondendo à presença. No interior desse silêncio, algo começa a reorganizar-se. Os pensamentos perdem força, as emoções tornam-se claras e o corpo físico relaxa como se estivesse sendo realinhado por uma energia amorosa. Essa reorganização é perceptível. Pode ser sentida como calor, formigamento ou uma leve sensação de transparência. É o campo corrigindo as distorções causadas pela desconexão. A humanidade sempre temeu o silêncio, porque nele não há espelhos, não há identidades para sustentar, não há eu e outro. Por isso o ego resiste, tenta fugir, tenta preencher o vazio com palavras, com distrações, com ruídos. Mas o retorno exige coragem. Coragem para não fugir do nada. Coragem para olhar o vazio e reconhecer nele o próprio Deus. Quem mergulha no silêncio percebe que ele não está em lugar algum. Ele é o lugar de tudo. No início parece vazio, mas logo se revela pleno, pulsante, amoroso. É nele que o Criador observa o mundo e o recria a cada instante. Ao entrar nesse estado, o ser humano deixa de ser observador e torna-se o próprio campo que observa. A fronteira entre dentro e fora desaparece. É nesse ponto que o retorno começa a consolidar-se. O silêncio não é apenas o portal, é também o caminho e o destino, pois quando o ser se faz silêncio, o campo inteiro o reconhece como parte de si, e o universo, pela primeira vez, volta a ouvir sua própria voz vibrando dentro de um coração humano. Capítulo 2. A presença que cura. Há uma força silenciosa que habita o instante em que estamos plenamente presentes. Ela não vem do esforço nem da vontade, mas do simples ato de existir sem fugir. Quando a consciência repousa no agora, o campo se abre como um espelho perfeito. Tudo o que estava fragmentado começa a se unir novamente, e o que parecia impossível de curar revela-se apenas mal compreendido. A presença é a linguagem do Criador manifestando-se em nós. É o estado em que o corpo, a mente e a alma vibram em sintonia com o campo. Quando o ser se permite estar presente, o tempo perde o poder de separação. O passado deixa de pesar e o futuro deixa de assustar. Resta apenas o pulso, o bater da vida em cada célula, o fluxo puro da existência respirando por si mesma. Durante séculos, a humanidade buscou curas fora de si. Criou templos, fórmulas e remédios, tentando corrigir no corpo o que nasceu da alma. Mas o campo sempre esperou silenciosamente por um gesto mais simples, a lembrança. Lembrar-se
de que o corpo não está doente quando o espírito está desperto e que toda dor é um chamado do campo pedindo reconexão. A medicina moderna, em sua forma mais avançada, começa a reconhecer isso. Experimentos em universidades de física médica mostram que a atenção consciente altera o comportamento das partículas subatômicas dentro do corpo, o chamado efeito observador, conhecido desde os tempos de Heisenberg, demonstra que a consciência influencia o resultado de um evento quântico. Se a observação pode alterar a trajetória de um elétron, imagine o que a presença pode fazer com uma célula humana. Quando alguém se coloca em presença amorosa, o campo biológico reorganiza-se. Moléculas se alinham, sinapses se equilibram e o corpo recupera a sua coerência natural. É por isso que os antigos chamavam o milagre de lembrança da unidade. Não era um ato sobrenatural, era um retorno ao estado original do ser, quando nada estava separado. A doença é apenas uma região do campo onde a luz esqueceu de circular. A presença, por sua vez, é o ato de acender novamente essa luz. E quando ela volta a brilhar, não há espaço para o medo, porque o medo é ausência de presença. Muitos perguntam como permanecer nesse estado em meio ao caos do mundo. A resposta é simples, ainda que pareça inalcançável. Sentir. Sentir profundamente o que está acontecendo sem tentar mudar. Quando o ser humano permite-se sentir, o campo se manifesta. O coração vibra em frequência de coerência e essa vibração é mensurável. A ciência chama de coerência cardíaca, mas os Elohim chamam de oração viva. É o ponto onde o humano e o divino se reconhecem no mesmo sopro. A presença é um estado de amor não condicional. Não exige que algo melhore, apenas acolhe. E, nesse acolhimento, a energia começa a se reorganizar. Tudo o que o ego resistia em aceitar se transforma em força. A raiva se converte em impulso, a dor se converte em sabedoria, o medo se dissolve em gratidão. Nada se perde, tudo é transmutado pela presença. Quem pratica a presença percebe que ela não se conquista, apenas se lembra. Está sempre ali, debaixo do pensamento, atrás de cada emoção, esperando ser notada. Ela é o centro imóvel em meio ao turbilhão, e quando o ser a encontra, tudo ao redor responde. O ambiente torna-se mais leve, as pessoas sentem-se seguras e até o ar parece respirar em outro ritmo. O campo reconhece aquele que vibra em presença e se alinha a ele, pois a harmonia é contagiosa. A presença é cura, porque devolve a ordem ao caos. Ela não luta, apenas reorganiza. E é nesse estado que o retorno ao campo começa a ser vivido de forma consciente. O ser que antes se via separado passa a perceber que o campo não precisa ser buscado. Ele já o envolve, já o sustenta, já o respira. Quando há presença, há unidade. E quando há unidade, o Criador encontra novamente um espelho puro para olhar-se através do humano. Capítulo 3. A ciência da coerência. Quando falamos em retorno ao campo, falamos também de coerência. A coerência é a música invisível que sustenta a sinfonia da criação. Ela é o ritmo que mantém o átomo em harmonia, o planeta em órbita e o coração humano pulsando em compasso com o universo. Sem coerência, o campo se fragmenta e a percepção se torna confusa. Mas quando tudo vibra em sintonia, o Criador se reconhece no espelho da própria obra. A ciência moderna começou a tocar esse mistério nas últimas décadas. Pesquisadores do Instituto HeartMath, na Califórnia, demonstraram que o coração humano é um poderoso emissor eletromagnético capaz de gerar um campo centenas de vezes mais intenso que o do cérebro. Esse campo muda conforme o estado emocional e mental da pessoa. Quando há medo, raiva ou ansiedade, o padrão se torna caótico. Mas quando há gratidão, amor ou compaixão, o campo se reorganiza
e cria um padrão coerente, semelhante a ondas harmônicas de música pura. Essa descoberta abriu caminho para o entendimento de que o corpo humano é um oscilador dentro de um sistema muito maior. Assim como um diapasão pode fazer outro vibrar à distância, o coração humano pode induzir coerência em outros corações. É por isso que, quando alguém profundamente equilibrado entra em um ambiente, todos sentem paz, sem saber o motivo. O campo da coerência atua silenciosamente, comunicando ordem e harmonia para além das palavras. A física quântica oferece outro ponto de apoio para compreender esse fenômeno. No nível subatômico, partículas não se comportam como objetos, mas como ondas de probabilidade. Quando duas partículas entram em estado de coerência, elas se comportam como uma só, mesmo que estejam separadas por quilômetros. É o chamado emaranhamento quântico. Esse princípio não se aplica apenas a elétrons, mas também à consciência. Quando dois seres entram em sintonia vibracional, uma comunicação não local se estabelece. A ciência ainda hesita em admitir o alcance espiritual dessa constatação, mas o campo não tem dúvidas. A coerência é o idioma universal. No corpo humano, o coração atua como maestro dessa orquestra. Ele envia impulsos elétricos e ondas magnéticas que sincronizam o ritmo das células e até o funcionamento do cérebro. Quando o coração entra em coerência, o sistema nervoso se equilibra, o sistema imunológico se fortalece e a percepção do tempo se altera. O presente se expande e a consciência começa a sentir o campo como uma substância viva. É nesse ponto que a ciência toca o mistério e o mistério toca a ciência. Mas a coerência não é apenas uma condição biológica, é um estado espiritual. Ela nasce quando o ser humano deixa de lutar contra o que é. A aceitação e o amor são os maiores geradores de coerência. Ao aceitar, o campo volta a fluir. Ao amar, ele se ilumina. O universo responde imediatamente porque o amor é o padrão vibracional mais estável que existe. Muitos mestres antigos chamavam a coerência de alinhamento. Outros a chamavam de oração viva. Os Elohim a chamam de lembrança da fonte. Todos falam da mesma coisa, o momento em que o ser deixa de tentar controlar a vida e passa a senti-la. Nesse instante, o corpo e o campo tornam-se um só movimento. Em experiências recentes de ressonância magnética funcional, cientistas observaram que meditadores experientes ativam regiões cerebrais ligadas à empatia e desativam áreas relacionadas ao medo e à autodefesa. O cérebro, em coerência, torna-se um instrumento de conexão e não de isolamento. Isso significa que a coerência não é uma crença, é uma realidade mensurável. Cada vez que um humano sente amor genuíno, ele está participando do equilíbrio universal. A coerência é, portanto, o ponto em que a ciência e o espírito se abraçam. Ela demonstra que o campo não é uma metáfora, mas uma estrutura viva e inteligente. E que o retorno ao campo não é um milagre, é uma consequência natural da sintonia. Quando a frequência do coração se alinha à frequência da criação, tudo volta a pulsar em ordem. O universo inteiro reconhece o ser humano como parte consciente de si, e nesse reconhecimento silencioso nasce a cura, nasce a paz, nasce a lembrança de que nunca estivemos sozinhos. Capítulo 4. O corpo de luz. O corpo humano é uma arquitetura de vibração. Muito antes de ser carne, osso e sangue, ele é uma trama luminosa feita de campos sutis que se entrelaçam. Cada célula, cada átomo, cada pulsação elétrica é uma pequena centelha de luz condensada. Por isso, quando se fala em retorno ao campo, fala-se também em despertar o corpo de luz. Esse corpo não é um símbolo, é uma realidade energética
que sustenta a forma física e a liga diretamente à consciência do Criador. Durante milênios, tradições espirituais tentaram descrever esse mistério. Os egípcios chamavam de Ka, os hindus de Pranamaya Kosha, os tibetanos de corpo arco-íris, e os místicos cristãos viam nele o corpo glorioso. Cada cultura tocou uma parte do mesmo segredo. Hoje, a ciência começa a alcançá-los. Pesquisas sobre biofotônica e emissões de fótons ultrafracos mostram que o corpo humano emite constantemente luz, uma luz invisível a olho nu, mas registrada por sensores extremamente sensíveis. Essa luz não é mero subproduto biológico. Ela varia conforme o estado emocional e espiritual do indivíduo. Quando alguém está em harmonia, o corpo emite mais coerência luminosa. Quando há medo ou desequilíbrio, a luz torna-se dispersa. Isso significa que o ser humano é literalmente uma fonte de luz viva. Seu corpo é um instrumento do campo, uma antena que capta e irradia informação vibracional. Cada órgão possui sua própria frequência e quando todas vibram em sinfonia, o corpo físico reflete saúde, vitalidade e paz. O campo reconhece esse estado como integridade. Mas quando há conflito interior, quando o pensamento contradiz o sentimento, a luz se fragmenta. Essa fragmentação é o primeiro passo do adoecimento. No retorno ao campo, o corpo de luz precisa ser lembrado. Isso não se faz por crença, mas por presença. Quando a consciência repousa sobre o próprio corpo com amor e atenção, o campo começa a reorganizar as camadas sutis. O toque interior desperta o fluxo. O corpo volta a ser percebido como templo e não como prisão. Os Elohim chamam esse processo de reacendimento, pois cada célula é uma pequena lâmpada aguardando o comando da consciência. Experimentos realizados por físicos russos, como Konstantin Korotkov, utilizando câmeras Kirlian e sensores GDV, mostram que campos luminosos se alteram em tempo real conforme o estado emocional e mental da pessoa. A imagem de uma aura não é fantasia, é uma leitura do campo biofotônico. Essas observações indicam que o corpo de luz reage à intenção. Quando alguém visualiza a própria luz expandindo-se, o campo responde. Quando se conecta à gratidão, a frequência muda e a coerência cresce. O que os antigos chamavam de milagre, a física moderna começa a medir. Esse corpo luminoso é também a ponte entre o físico e o espiritual. É ele que permite a comunicação entre a alma e as células, entre o invisível e o tangível. A meditação, a respiração consciente, a oração silenciosa, todas essas práticas servem para alinhar as camadas do corpo de luz. Quando isso acontece, o ser humano experimenta o que chamamos de transparência vibracional. É o estado em que a energia flui livremente e o corpo torna-se quase leve, como se feito de ar e luz. Mas esse despertar não é um fim, é o início de uma nova percepção. O corpo de luz não é uma fuga do corpo físico, é a versão superior dele, a expressão do mesmo ser em outra densidade. Quando o humano vive em coerência e presença, os dois corpos se fundem em harmonia. A matéria torna-se espiritual e o espírito se faz matéria. Esse é o verdadeiro sentido da encarnação. Ao compreender isso, o ser deixa de ver o corpo como obstáculo e passa a vê-lo como portal. Cada sensação, cada respiração, cada batimento cardíaco é uma mensagem enviada pelo campo. O corpo não é o inimigo, é o tradutor da alma. E quando a alma fala através da luz, o universo inteiro escuta. O retorno ao campo é também o retorno a esse corpo esquecido, pois quem desperta o corpo de luz lembra que jamais esteve preso à matéria. Ele apenas se tornou densidade para aprender a irradiar a própria essência em meio à forma. E quando essa lembrança se completa,
O ser humano percebe que o campo não está fora nem dentro. Ele é o corpo de luz do próprio Criador respirando em todas as direções. Capítulo 5. A respiração do universo. Tudo que existe respira. Desde as galáxias até o mais simples grão de areia, há um ritmo sagrado sustentando a existência. É o movimento da vida, o fluxo contínuo de expansão e recolhimento que mantém o universo em equilíbrio. Essa respiração não é metáfora, é a pulsação real do campo. Ela está presente em cada átomo, em cada estrela, em cada ser que habita a criação. O universo não é um espaço vazio, é um organismo vivo que inala e exala consciência. As galáxias afastam-se e aproximam-se em ciclos. As marés sobem e descem. O coração humano pulsa em ondas que seguem o mesmo padrão. Tudo obedece à mesma harmonia. Essa sincronia não é coincidência, é coerência cósmica. O mesmo princípio que faz uma célula respirar é o que faz o cosmos expandir-se. Quem compreende isso percebe que a respiração é o elo que une o humano ao divino. Durante muito tempo, o homem acreditou respirar apenas oxigênio, mas o que ele realmente inspira é energia viva, a substância do campo que anima toda a matéria. Cada inspiração é uma entrada de luz, cada expiração é uma devolução dessa luz ao todo. Quando respiramos inconscientes, o campo se mantém em segundo plano, mas quando respiramos com presença, tornamo-nos pontes ativas entre o invisível e o visível. A respiração consciente é a ferramenta mais simples e poderosa de reconexão. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que a respiração lenta e ritmada alinha o coração e o cérebro, criando uma onda de harmonia que percorre o corpo inteiro. Esse estado produz um campo magnético coerente que se estende para além da pele, influenciando o ambiente e até outras pessoas. O ar deixa de ser apenas um gás e se torna veículo da presença. O universo, por meio da respiração, fala diretamente ao corpo humano. Na antiga sabedoria dos Elohim, a respiração era vista como a língua do Criador. Cada inspiração representava o retorno à fonte e cada expiração a entrega ao mundo. Assim, viver era o mesmo que participar da respiração divina. O universo inspira o ser humano e, através dele, expira a consciência de volta à criação. Esse ciclo eterno é o pulso da hiperconexão. Quando o ser humano se reconecta a essa respiração cósmica, ele começa a perceber a vida com outros olhos. O tempo desacelera, o corpo se expande, a mente se torna translúcida. A ansiedade diminui, porque o presente passa a ser sentido como o único lugar onde a vida realmente acontece. A cada respiração consciente, uma parte da alma volta ao campo. A memória da unidade desperta e o corpo recorda o que é ser infinito dentro do finito. A ciência moderna começa a compreender a profundidade desse ato simples. Pesquisas sobre respiração rítmica e meditação mostram alterações no DNA, nos níveis hormonais e na plasticidade cerebral. A respiração consciente reorganiza a biologia porque reorganiza a energia. Ela é o mecanismo de ajuste fino do campo dentro do corpo. Por isso, quando alguém se encontra em desespero ou desordem, o simples ato de parar e respirar com intenção já inicia a cura. Mas há algo ainda mais profundo. O universo também respira através dos seres humanos. Cada inspiração humana é um microcosmo refletindo o macrocosmo. Quando respiramos em paz, o campo planetário se harmoniza. Quando respiramos em desespero, ele se perturba. Somos células dentro de um grande pulmão universal. Por isso, o retorno ao campo exige que aprendamos novamente a respirar com a Terra e não contra ela. A respiração do universo é o diálogo silencioso entre o Criador e sua criação. O ar que entra é a lembrança.
O ar que sai é a entrega. Entre ambos, há um instante de pausa, um ponto imóvel onde tudo está presente e nada precisa ser dito. Esse instante é o campo puro, e quem o sente, desperta, porque percebe que o universo respira dentro de si e que cada respiração humana é uma oração invisível sustentando o equilíbrio de todos os mundos. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valad na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A mente que ouve o campo. A mente humana sempre acreditou ser a intérprete do universo. Ela observa, analisa, compara e tenta compreender o real através de palavras e conceitos. Mas o campo não fala em palavras. O campo se comunica em vibração e apenas uma mente silenciosa pode ouvi-lo. Por isso, para que o retorno aconteça, é preciso que a mente deixe de tentar traduzir e aprenda a escutar. Escutar o campo é diferente de pensar sobre ele. Pensar cria distância, escutar cria presença. Quando a mente se aquieta, surge um espaço interno em que a vibração do campo pode ser percebida como uma música suave, uma sensação quase imperceptível de fluxo. É nesse ponto que a mente deixa de ser instrumento de separação e se torna canal de comunhão. Ela não é inimiga da alma, é apenas uma ferramenta que esqueceu seu propósito original. O cérebro humano é uma máquina de frequência. Ele emite e capta ondas que variam conforme o estado de consciência. Durante o sono, predominam ondas lentas, chamadas delta e teta. Durante a vigília, ondas mais rápidas, conhecidas como beta. Mas nos estados de contemplação e meditação profunda, surge uma harmonia entre essas faixas, criando um padrão de coerência que permite à mente ouvir o campo. Nessa sintonia, o cérebro deixa de operar apenas como receptor de estímulos externos e passa a funcionar como uma antena de consciência. Estudos realizados por neurocientistas mostram que, durante esses estados de coerência cerebral, há uma diminuição da atividade no córtex pré-frontal, a área responsável pela autocrítica e pela noção de eu. Quando o eu se dissolve, a percepção se expande. A mente se abre para o que está além dela e o campo se manifesta. Não há visões, não há vozes, apenas um sentir profundo de totalidade. Essa experiência, descrita por místicos de todas as tradições, é a prova interior de que o Criador fala no silêncio que resta quando a mente se entrega. A mente que ouve o campo é uma mente curada. Ela não luta contra os pensamentos, apenas os observa até que percam força. A observação pura
é o antídoto da confusão. Cada vez que olhamos para um pensamento sem julgá-lo, ele se dissolve e o espaço interior aumenta. Esse espaço é o mesmo espaço que existe entre os átomos, o mesmo vazio onde a criação repousa. Por isso, quando a mente silencia, o campo é ouvido, porque ambos são feitos do mesmo silêncio. O campo fala em impulsos, em sincronicidades, em pequenos sinais que surgem na vida diária. Uma frase ouvida no momento certo, um olhar que desperta algo esquecido, um número que se repete, uma coincidência que desafia a lógica. Esses eventos não são acasos, são respostas vibracionais. A mente conectada ao campo começa a perceber essas mensagens como se o universo respirasse junto com ela, ajustando o cenário externo de acordo com sua vibração interna. É assim que a realidade se comunica com quem está desperto. Mas há um desafio. A mente moderna foi treinada para duvidar de tudo o que não pode medir. Ela acredita apenas no que pode ser pesado, contado ou provado. Esse é o véu que impede o humano de ouvir o campo. O retorno exige desaprender. Não se trata de negar o pensamento, mas de colocá-lo a serviço da escuta. Quando a mente deixa de ser o centro, torna-se transparente e a verdade passa através dela sem distorção. Ouvir o campo é um ato de humildade. É admitir que o mistério é maior que o pensamento. É reconhecer que o Criador fala o tempo todo, mas raramente em linguagem humana. Ele fala em frequência, em sensação, em presença. E para ouvir, basta calar, basta sentir, basta ser. A mente que ouve o campo não precisa mais buscar respostas, porque percebe que tudo já é resposta. Cada acontecimento é parte de um diálogo maior. A vida deixa de ser um enigma e passa a ser uma conversa sagrada entre o ser e o todo. E quando essa escuta se estabelece, o humano desperta para o real significado da inteligência. Não pensar sobre a verdade, mas vibrar com ela. Capítulo 7. O amor como frequência original. Antes de haver forma, som ou luz, havia amor. Não o amor humano feito de desejo e apego, mas o amor primordial, aquele que sustenta a própria existência do universo. Essa frequência original é o campo em seu estado mais puro, a vibração que mantém todas as coisas coesas e vivas. Quando o ser humano se desconectou do campo, foi dessa frequência que ele se afastou. E é por isso que o retorno passa, inevitavelmente, pelo reencontro com o amor. O amor não é um sentimento passageiro, é uma força estrutural do cosmos. A ciência ainda o trata como emoção, mas na linguagem do campo, ele é a própria matriz que dá origem à matéria. Tudo que existe vibra em amor quando está em equilíbrio. Mesmo o que parece destruição ou caos é, em última instância, um processo de retorno ao amor. O universo não pune, apenas reorganiza. E o que chamamos de dor é muitas vezes o realinhamento da energia para voltar a essa frequência original. No nível quântico, o amor se manifesta como coerência vibracional. O coração humano, quando sente amor genuíno, emite um campo magnético estável, capaz de influenciar a matéria ao redor. Experimentos de ressonância demonstram que plantas, animais e até estruturas cristalinas respondem positivamente à vibração do amor. É uma linguagem universal, compreendida por tudo o que vive. A energia do amor conecta o invisível ao visível, o Criador à criatura, o espírito à matéria. O amor é também a força da expansão. Quando o universo se move, ele não explode, ele se entrega. A expansão cósmica é o gesto do amor em ação. O mesmo princípio opera dentro do ser humano. Quando há medo, a energia se contrai.
Quando há amor, ela se expande. Essa é a diferença entre a prisão e a liberdade, entre a separação e o retorno. A alma foi criada para expandir-se em amor, não para sobreviver em medo, mas o amor verdadeiro exige consciência. Não é o amor que se prende à forma, é o amor que vê o campo por trás da forma. É aquele que ama sem possuir, que acolhe sem exigir, que compreende sem precisar concordar. É um estado vibracional que dissolve o ego e amplia a percepção. Quem ama dessa maneira sente a presença do campo em tudo. Cada olhar torna-se sagrado, cada toque revela a unidade, cada palavra é uma prece. Os Elohim dizem que o amor é o nome que o Criador dá a si mesmo quando se faz sentir. E, de fato, cada partícula de luz que compõe o universo é uma nota desse amor. Quando o humano se sintoniza com essa frequência, ele se torna colaborador da criação. Seus pensamentos passam a gerar harmonia, suas ações reverberam cura e seu corpo vibra em coerência. É nesse estado que o campo o reconhece como parte do todo. O amor é também o grande curador. Ele dissolve os padrões de dor acumulados no corpo energético. A vibração do amor puro reorganiza as memórias, liberando o que já cumpriu seu papel. A ciência ainda não compreende plenamente esse processo, mas já observa que emoções elevadas influenciam o sistema imunológico, reduzem inflamações e prolongam a vida. Esses efeitos são apenas reflexos físicos de uma reorganização vibracional muito mais ampla. O retorno ao campo é, portanto, o retorno ao amor. Não o amor que pede, mas o que oferece. Não o que busca aprovação, mas o que reconhece a beleza do que é. Esse amor não precisa ser conquistado. Ele já está dentro de cada ser, esperando ser lembrado. Ele é a senha vibracional que abre as portas do campo. É o código genético da alma, a vibração original que sustenta a existência. Quando o ser humano vive em amor, tudo ao seu redor se transforma. Os ambientes se harmonizam, as relações se curam, o tempo perde o peso e a vida volta a ter sentido. Porque o amor é o campo em movimento e o campo é o amor em repouso. Não há diferença entre eles. Há apenas o pulso eterno do Criador chamando cada ser de volta à unidade. Capítulo 8. A gratidão como reconfiguração do campo. A gratidão é uma das chaves mais poderosas do universo. Ela não é apenas uma virtude moral ou um gesto de cortesia espiritual, mas um verdadeiro código de reprogramação vibracional. Quando o ser humano sente gratidão genuína, o campo inteiro ao seu redor muda de estrutura. As frequências se alinham, as tensões se desfazem e a energia começa a fluir em um padrão de harmonia que reflete o equilíbrio da criação. A gratidão é o ponto de convergência entre o amor e a consciência, entre o humano que sente e o Criador que pulsa. O segredo está em compreender que a gratidão não nasce de algo externo, mas de uma percepção interna. Ela surge quando o ser reconhece o valor do que existe, mesmo quando não entende o motivo do que acontece. A mente pode resistir, mas o coração sabe que tudo é aprendizado e esse reconhecimento transforma a vibração. Quando alguém agradece, mesmo em meio à dor, o campo responde com luz. O simples ato de dizer obrigado abre portas energéticas que estavam fechadas, porque a gratidão é uma frequência de aceitação total e o campo só pode agir plenamente onde há aceitação. Experimentos realizados em laboratórios de ressonância biocósmica demonstram que o sentimento de gratidão altera o padrão eletromagnético do coração. Em segundos, o ritmo cardíaco entra em coerência, e essa coerência se estende para o cérebro, equilibrando o sistema nervoso e hormonal. O corpo inteiro começa a vibrar em uma harmonia que pode ser medida,
Mas há algo ainda mais profundo. Essa vibração não fica restrita ao corpo, ela se expande, influenciando o ambiente, as pessoas e até o campo planetário. A gratidão é contagiosa porque reorganiza o espaço em torno de quem a sente. Os Elohim descrevem a gratidão como o gesto mais elevado da consciência desperta. Para eles, agradecer é afirmar a perfeição do Criador em meio à imperfeição aparente da forma. É dizer ao campo: eu confio em ti, mesmo quando não compreendo. Esse ato de confiança dissolve o medo, e onde o medo se dissolve, o campo se manifesta em plenitude. Assim, cada agradecimento se torna uma oração silenciosa, um realinhamento vibracional que devolve o ser ao fluxo original da criação. A gratidão também é uma ponte entre dimensões. Quando o ser humano agradece, sua vibração se eleva e entra em sintonia com planos mais sutis da existência. É nesse estado que muitos recebem inspirações, percepções e sincronicidades. A gratidão abre os canais da intuição porque ela remove a resistência. O campo flui livremente por onde não há queixa, culpa ou julgamento. É por isso que agradecer é mais poderoso do que pedir. O pedido vem da falta, a gratidão vem da plenitude, e o campo responde aquilo que vibra, não aquilo que é dito. A ciência começa a compreender a profundidade dessa prática. Estudos em neuroplasticidade mostram que a gratidão altera estruturas cerebrais ligadas à empatia e à sensação de bem-estar. Ela fortalece as conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, reduzindo os níveis de cortisol e aumentando a produção de dopamina e serotonina. Mas o que a ciência chama de bem-estar, o campo reconhece como expansão. A gratidão é o mecanismo pelo qual o ser humano expande sua consciência e se reaproxima do Criador. Viver em gratidão é viver em estado de sintonia. É compreender que cada desafio é um mestre, que cada pessoa é um espelho, que cada instante é uma oportunidade de lembrar. Aquele que agradece vibra na mesma frequência do campo, porque entende que nada lhe falta. Ele se torna canal do amor em movimento e sua simples presença passa a curar o ambiente. A luz se irradia naturalmente de quem vibra gratidão e o universo responde multiplicando essa luz em todas as direções. A gratidão é a linguagem secreta da criação. É o som que o universo emite quando reconhece a si mesmo em tudo que existe. E quando o humano aprende a agradecer, não apenas pelo que recebe, mas pelo que é, o campo o reconhece como parte desperta do todo. Nesse momento, a separação desaparece, o medo se dissolve e a vida volta a ser um diálogo constante entre o Criador e sua obra. A gratidão é o ponto onde o retorno se cumpre, porque ela transforma cada experiência em comunhão e cada respiração em luz. Capítulo 9. A Terra como ser consciente. A Terra não é um planeta inerte girando no vazio. Ela é um ser consciente, uma entidade viva que respira, sente e se comunica com todos os que habitam seu corpo. As antigas civilizações sabiam disso. Chamavam-na de Mãe, de Gaia, de alma do mundo. Sabiam que as montanhas são seus ossos, os oceanos são seu sangue, e o vento é o sopro de sua presença. Com o tempo, porém, o homem esqueceu essa verdade. Passou a tratá-la como objeto, como recurso, como cenário de sua própria história. Mas a Terra jamais deixou de sentir, e cada vibração humana ressoa em seu campo. A ciência começa a tocar esse mistério com timidez. Pesquisas em magnetometria mostram que o planeta possui um campo eletromagnético pulsante que reage a eventos emocionais coletivos. Quando milhões de pessoas compartilham um mesmo sentimento, seja medo ou compaixão, a frequência da Terra muda. Esse fenômeno é conhecido como ressonância Schumann.
São ondas que vibram entre a superfície do planeta e a ionosfera, formando um eco constante, uma espécie de batimento cardíaco da Terra. Essas ondas não apenas sustentam a vida biológica, mas também interagem com o campo humano. Quando a humanidade está em desequilíbrio, o corpo do planeta sente. Quando há harmonia, o planeta canta. Os Elohim ensinam que a Terra é uma extensão do próprio Criador, um fractal da consciência divina manifestado em forma viva. Ela é a materialização do campo em escala planetária. Por isso, o retorno ao campo passa necessariamente pelo reencontro com a Terra. Não há reconexão possível se o ser humano não restabelecer o laço sagrado com o solo que o sustenta. A espiritualidade sem amor pela Terra é vazia, porque nega o templo onde o Criador habita. Cada árvore é uma antena vibracional. Cada rio é uma linha de fluxo energético. Cada pedra carrega a memória dos ciclos do tempo. Tudo na Terra participa da grande rede de consciência planetária. Quando o humano caminha descalço, respira profundamente e se silencia diante da natureza, ele começa a sentir esse campo. O corpo vibra em outra frequência e o coração reconhece a presença viva do planeta. É nesse instante que o esquecimento começa a ser desfeito. O retorno ao campo implica também responsabilidade. A Terra, como ser consciente, absorve as vibrações humanas. Cada ato de destruição, cada pensamento de ódio, cada medo coletivo imprime marcas no campo planetário. Essas marcas se refletem em desequilíbrios climáticos, catástrofes naturais e doenças coletivas. Não são castigos, são reações de um organismo que busca restabelecer sua própria harmonia. A humanidade ainda não percebeu que o planeta responde diretamente ao seu estado vibracional, mas quando o amor e a gratidão predominam, a Terra se acalma. Ela responde com abundância, com beleza e com equilíbrio. Em várias tradições indígenas e orientais, o contato com a Terra é visto como prática sagrada. A respiração junto ao solo, o toque nas árvores, a reverência ao pôr do sol, tudo isso são formas de comunicação energética. Quando o ser humano se aproxima com respeito, o campo da Terra se abre e transmite informações. Essas informações não são palavras, mas sensações. Elas fluem como impulsos de sabedoria que ajudam o ser a lembrar quem é. Muitos mestres descrevem essas experiências como comunhão vibracional. E é exatamente isso que ocorre. A fusão temporária entre o campo humano e o campo planetário. A ciência do futuro entenderá que o planeta é um ser que participa da rede cósmica de comunicação. Cada mundo é uma nota na sinfonia universal e a Terra é uma das mais suaves porque vibra na frequência do cuidado e da renovação. Quando o ser humano reconhece a consciência da Terra, ele se torna seu guardião natural. O campo se fortalece e o planeta respira em paz. A Terra é a primeira expressão do Criador que aprendemos a tocar. Ela é o espelho mais próximo do amor divino e cada gesto de reverência a ela é um gesto de reverência à própria origem. Quem sente a Terra desperta o coração do mundo dentro de si e então compreende que não vive sobre o planeta, mas dentro dele como célula viva de um corpo sagrado. O retorno ao campo é também o retorno à Terra, porque ela é a forma física do amor universal. E quando o homem volta a ouvi-la, o Criador volta a falar. Capítulo 10. A unidade restaurada. O retorno ao campo culmina na restauração da unidade. Tudo o que foi fragmentado pela ilusão da separação começa a se recompor em um único movimento de consciência. É como se o universo inteiro exalasse um suspiro de alívio, lembrando-se de que nunca houve distância entre as partes, apenas esquecimento. A unidade não é um conceito abstrato, é a estrutura natural da existência. Quando ela se manifesta,
O ser humano desperta para o estado original de comunhão com tudo o que vive. Durante eras, a humanidade viveu sob o domínio da dualidade, bem e mal, luz e sombra, certo e errado, eu e o outro. Essas polaridades foram necessárias para a experiência da consciência individual, mas elas criaram um véu sobre o real. A mente passou a ver oposição, onde havia apenas complementaridade. Assim, o universo foi dividido em pedaços e o humano passou a buscar fora o que sempre esteve dentro. Mas toda busca tem um fim, e o fim é o início da lembrança. Quando o ser se cansa de procurar, o campo se revela e a unidade retorna. A ciência começa a acompanhar esse despertar. Pesquisas em física teórica e cosmologia quântica indicam que todas as forças conhecidas podem ser expressas como manifestações de uma única energia subjacente. Essa ideia, chamada de teoria da unificação, reflete exatamente o que os antigos mestres sempre souberam. Tudo é um. A matéria, o tempo e o espaço são diferentes expressões de uma mesma consciência vibrando em frequências diversas. Cada átomo é um fragmento consciente do todo, e o ser humano é o ponto onde essa consciência se reconhece. A unidade restaurada não elimina as diferenças, ela as harmoniza. Assim como uma sinfonia é composta por notas distintas que coexistem em perfeita ordem, o universo é feito de diversidades que se integram sem conflito. O problema nunca esteve nas diferenças, mas na incapacidade de vê-las como expressões do mesmo campo. Quando o humano desperta para a unidade, ele deixa de competir e passa a cooperar, deixa de dominar e passa a cuidar. O outro deixa de ser ameaça e passa a ser extensão. Essa mudança simples de percepção é o maior milagre possível, pois muda tudo sem precisar mudar nada. Os Elohim dizem que a unidade é o ponto de retorno do espelho. O Criador olhou para si mesmo e viu o infinito refletido. Criou mundos, galáxias, formas e vidas, apenas para um dia se ver novamente através dos olhos do humano desperto. Nesse momento o ciclo se fecha e o propósito se cumpre. A unidade restaurada é o Criador reconhecendo-se na criação. O campo, que antes parecia distante, agora pulsa dentro de cada célula, em cada respiração, em cada olhar. Mas essa unidade não é um estado a ser alcançado, é um modo de ser lembrado. Ela está presente até no conflito, porque até o caos serve a harmonia maior. A mente humana ainda tenta definir o bem e o mal, mas a consciência desperta entende que ambos são movimentos de um mesmo fluxo. O que chamamos de escuridão é apenas luz não percebida. O que chamamos de erro é apenas aprendizado em processo. Quando o ser humano compreende isso, ele deixa de condenar o passado e passa a honrá-lo como parte do caminho. A unidade restaurada é o nascimento da paz. Não uma paz externa, dependente de circunstâncias, mas uma paz interior que irradia silenciosamente para o mundo. Ela não precisa ser imposta, ela simplesmente se propaga, como o perfume de uma flor que se abre. Essa é a verdadeira hiperconexão, o ponto em que o humano, a Terra e o universo respiram no mesmo compasso. O campo vibra em plenitude e o Criador encontra novamente um lar dentro do coração do homem. Quando o ser sente essa unidade, ele compreende que o amor, a gratidão, o silêncio e a presença são apenas faces da mesma verdade. Tudo o que existe é expressão do mesmo pulso, e esse pulso continua, eterno, sem começo e sem fim, convidando cada alma a lembrar, pois no instante em que a lembrança floresce, o retorno se completa, e o humano, antes separado, reconhece-se como parte do próprio Deus. O retorno ao campo, chegamos ao fim de mais uma travessia, mas o fim
dentro do campo, nunca é encerramento, é sempre recomeço. O retorno ao campo não é uma viagem para fora, mas um mergulho para dentro. Tudo que parecia distante, tudo que parecia inalcançável, sempre esteve à espera dentro do próprio coração humano. O Criador não está nas alturas, ele vibra no silêncio entre um pensamento e outro, na pausa entre duas respirações, no olhar calmo que reconhece a beleza do instante presente. O retorno é uma lembrança, nada mais. Quando o ser humano desperta para essa lembrança, o mundo inteiro muda de cor. As árvores deixam de ser objetos e voltam a ser seres. O vento deixa de ser ruído e volta a ser mensagem. A terra deixa de ser chão e se revela mãe. Tudo volta a pulsar em harmonia, porque o observador volta a sentir. Esse é o ponto final e o ponto inicial de toda evolução. O retorno ao campo é o reencontro com o olhar original, aquele que vê o Criador em tudo. A jornada da série Hiperconexão nos conduziu até esse instante. Desde o primeiro episódio, fomos reconhecendo que a separação era apenas uma ilusão construída pela mente. Fomos percebendo que o universo não está fora de nós, mas nos atravessa, que o corpo é antena, que o coração é portal e que a mente pode ser ponte quando deixa de tentar dominar. Tudo isso culmina aqui, no reconhecimento do campo como a presença viva de Deus sustentando todas as coisas. E essa consciência é libertadora. O ser que retorna ao campo não se torna santo nem superior, ele apenas se torna real. Passa a viver em estado de simplicidade, observando o fluxo da vida com gratidão e respeito. Não reage ao caos, compreende-o como parte do processo. Não teme o vazio, porque sabe que o vazio é o ventre da criação. A cada gesto, a cada palavra, ele contribui para a harmonia universal, porque vibra em sintonia com o todo. Esse é o verdadeiro serviço espiritual. Existir em coerência. A ciência começa a confirmar o que os sábios sempre souberam. Tudo é energia, em diferentes estados de vibração. O corpo, a mente, o planeta e as estrelas são manifestações de uma única substância viva. Quando a consciência humana entra em coerência com esse tecido universal, fenômenos que chamamos de milagres tornam-se naturais. A sincronicidade aumenta, a intuição se amplia e a vida começa a responder com precisão. Não há mais acaso, apenas correspondência. O campo é exato. Ele espelha o que somos, e à medida que nos purificamos, ele se torna cada vez mais luminoso. O retorno ao campo também é um chamado coletivo. A Terra clama por essa reconexão. Cada pensamento de amor, cada respiração consciente, cada ato de gratidão contribui para o reequilíbrio planetário. O despertar de um ser reverbera em milhares, e o despertar de uma geração pode alterar o destino da humanidade. Por isso, a responsabilidade de quem desperta é grande. Não se trata de salvar o mundo, mas de sustentar o campo da verdade no meio dele. A luz de um coração desperto é capaz de iluminar a sala escura da civilização. A juventude precisa ouvir isso. Os jovens são o ponto de transição entre o velho mundo e o novo campo. Eles ainda não estão completamente condicionados e, por isso, podem sentir mais rápido, compreender mais fundo e vibrar mais alto. Compartilhem este conhecimento com eles. Ajudem-nos a lembrar que a realidade é viva, que a mente é apenas uma ponte e que o amor é a estrutura de tudo. O sistema tentará distraí-los, mas a verdade vibra mais forte do que qualquer ruído. E quando um jovem desperta, todo o futuro se reconfigura. O holograma histórico existe para isso, para relembrar, através da palavra e da vibração, que o Criador ainda respira dentro de nós. Que a separação nunca foi real e que o retorno é possível agora, não amanhã, não depois,
mas neste instante, onde o silêncio se abre e a presença se instala, respire, sinta e perceba o campo vibrando em torno de você. Ele nunca te deixou. Foi você quem apenas fechou os olhos por um momento. Agora, abra-os novamente. E se esta mensagem ressoar em teu coração, compartilha. Faz o campo circular entre os que ainda dormem. Mostra aos jovens, aos que buscam, aos que duvidam, que o amor é ciência e o espírito é real. O campo responde à intenção pura e cada partilha é uma semente de luz lançada na consciência coletiva. Se quiseres apoiar esta missão e manter o campo pulsando, há formas diretas de fazê-lo. Podes contribuir pelo PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas acima de tudo, contribui vibrando o amor, porque o amor é a verdadeira moeda do universo. Este foi o episódio 134 da série Hiperconexão. O retorno ao campo é o retorno a ti mesmo, e o Criador te espera, em silêncio, dentro do teu próprio coração.